Olá, meus amores, tudo tranquilo? Meter bronca aqui na nossa linda física. E agora vamos falar um pouquinho sobre MRU, né? Sobre o movimento retilíneo uniforme, né? Vamos construir, vamos dar as bases do movimento retilíneo uniforme. Isso é muito bonito. Em primeiro lugar, movimento retilíneo uniforme, né? Um movimento que se processa numa trajetória reta, retilíneo. E essa palavra uniforme na física quer dizer que o valor da velocidade não muda. O valor da velocidade é constante, tá bom? Então, num movimento retilíneo uniforme, é um movimento que o corpo nem está acelerando, nem está freando, nem está fazendo curva, nem está fazendo volta. Pronto. Está na trajetória reta, mantendo a velocidade constante. Ela não está mudando nem sentido, nem direção e nem valor. Pronto. Então, eu posso dizer aqui no MRU, movimento retilíneo uniforme, que a velocidade média é sempre a mesma. E eu vou chamar de V. Ou seja, é o mesmo valor de velocidade em cada instante, entendeu? A velocidade média é a velocidade instantânea que está sempre constante e diferente de zero, entenderam? Esse V daqui poderia ser um 3 metros por segundo, poderia ser um 5 metros por segundo, desde que esse valor se mantivesse, tá bom? Isso é o movimento uniforme. Se for numa trajetória reta, eu digo movimento retilíneo uniforme, tá bom? Nem acelera, MRU, nem acelera, nem freia, nem faz volta, nem curva, entendeu? Isso é o movimento retilíneo uniforme. Então, essa velocidade aqui, média, ela é a velocidade, é a mesma velocidade em cada instante, estou chamando de V, um valor qualquer, uma velocidade instantânea qualquer, e isso é constante, CT quer dizer constante, tá? E é diferente de zero, não pode ser zero, né? Se a velocidade for zero, aí não é nem movimento é mais, é o corpo parado ou instantaneamente para inverter o sentido de movimento, ou parado permanentemente ali, parado. Não, não é o caso. Se está em movimento, tem velocidade. Mas se o movimento é retilíneo uniforme, essa velocidade no MRU ela é constante, você pode dizer isso, no MRU. Joia? Deixa eu te falar sobre um princípio que vai te ajudar no entendimento do MRU, acho muito bonito. Vê, esse princípio é assim, vê se tu me entende. Vamos supor que eu tenha R$ 2, tá? E você me dê R$ 3. Eu continuo com R$ 2? Não. Se eu tinha 2 e você me deu 3, eu vou passar a ter R$ 5. Né? Olha o princípio. No início eu tenho 2, aí você variou meu dinheiro aumentando, me dando mais R$ 3, e o valor final que eu tenho é R$ 5. Entendeu? Existe uma lógica entre o início, a variação e o resultado final. Tem uma lógica aí, tem. Dá outro exemplo. Eu tenho R$ 5, aí você pede para mim emprestado R$ 1, eu te dou. Eu vou ficar com R$ 5? Não. Vou ficar com R$ 4, né? No início eu tinha 5, tirou um do meu dinheiro, eu fiquei com 4. Então, o que é o meu valor final? Meu valor final é o meu valor inicial mais a variação. Claro, essa variação, se ela for positiva, eu vou ter um ganho. Se essa variação for negativa, meu valor vai diminuir, vou ter perdas. Entenderam? Então, o princípio é isso. O fim, isso é tão usado em física, pessoal, ver o fim. Você pode dizer aqui, né, de maneira abstrata, fazendo um link com esse contexto que eu expliquei agora, que o fim, ele é o início. O fim é o início? Não. O fim, ele é o início mais a variação. Que essa variação, nesse caso aqui, pode ser um aumento ou uma diminuição. Variação. Isso é um princípio, né? Isso a gente entende, e tá arraigado, né? Tá enraizado nas nossas bases intelectuais, isso daqui. O fim, ele é o início mais a variação, né? Levando isso para a física, olha que lindo. Em termos de posição, posição eu gosto de chamar de S, tá? S maiúsculo, para não confundir com S minúsculo, que S minúsculo é segundo, tá? Em física. S maiúsculo é space, né? Posição. Então vamos lá. A posição final é igual à posição inicial, início, mais a variação. Variação, vou chamar da letra grega delta. Então, mais a variação da posição. Isso é um princípio, olha que legal. Pronto. Vamos aplicar esse princípio para o movimento retilíneo uniforme? Tá bom? Deixa eu mudar aqui a cor para a gente. Pronto, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Vê. A posição final é igual à posição inicial mais. Professor, eita, perdão, pessoal. Deixa eu sair daqui. Ainda tô aprendendo aqui aos pouquinhos, tá bom? Perdão. Vamos retomar aqui a aula. Ó, a posição final é a posição inicial mais a variação de posição. Só que a gente aprende naquela forma da velocidade média, né? Que velocidade média, só para a gente pegar o ΔS, a distância percorrida entre dois pontos no movimento retilíneo, e dividir pelo tempo gasto para um móvel percorrer esses dois pontos no movimento retilíneo, que é o ΔT. Pronto, essa é a velocidade média. Não é legal? Aí, se eu quiser isolar aqui o ΔS, né, só fazer meio pelos extremos, ó,
Aí esse ΔS vai ser a velocidade média vezes o intervalo de tempo. Então, o ΔS ele vai ser a velocidade média vezes o intervalo de tempo. Entenderam? Fácil, não tem mistério não. Beleza. Só que veja, para o movimento retilíneo uniforme, aprendemos que a velocidade média ela é constante, diferente de zero, e é igual à velocidade V, uma velocidade em cada instante que se mantém. Aqui, ó. A velocidade média é um valor constante, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 10, eu estou chamando de V. Então, se é MRU, que no meu caso é, movimento retilíneo uniforme, essa velocidade média posso chamar de V. É uma velocidade constante, instantânea constante. Então, vezes ΔT é o intervalo de tempo, a gente considera, para facilitar os cálculos, que o tempo inicial é zero. Então, ΔT eu posso chamar de T, porque o tempo inicial é zero, tempo final, né? ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Se o tempo inicial é zero, ΔT é o próprio tempo final, o próprio T. Entenderam? Então, aqui eu boto T e repete o resto. S0 e aqui S. Pronto. Joia, pessoal? Então, nós temos a equação horária da posição do movimento retilíneo uniforme, né? A gente gosta de chamar assim, né? Sem sorvete. Não, eu gosto com sorvete. Eu amo sorvete. Mas tá aqui, só para você memorizar a fórmula, mas não só memorizar. A gente construiu a fórmula do MRU a partir dos seus princípios físicos e a partir desse princípio que eu coloquei aqui, né? Construímos isso. Aí depois vem o mnemônico, que é o artifício de memorização. Eu acho válido o mnemônico, desde que a gente explique as bases, né, os princípios. Aí tá válido. Então, ó, sem sorvete. Já, pessoal? Essa é a equação horária da pulsão do movimento retilíneo uniforme. Vamos fazer uma questão para consolidar bem esses conhecimentos. Deixa eu virar aqui a página. Pronto, vamos lá. Me ajuda aí, por favor. Virou agora. Vamos ler. Um móvel em MRU, movimento retilíneo uniforme, parte da posição 2 metros. Parte quer dizer inicia, começa. Então, esse 2 metros aqui é a nossa posição inicial, que eu vou chamar de S0, tá bom? Isso quer dizer posição inicial. Tem gente que chama SI, o I minúsculo, né? Posição inicial também tá certo, não tem problema não. Prefiro chamar S0. Mas vamos lá. Continuando a nossa leitura. Com velocidade de 3 metros por segundo. Bem, se o movimento é retilíneo uniforme, que a questão diz que essa velocidade ela é constante, esse valor não muda, é uniforme. Então, isso aqui é a nossa velocidade, que é constante. Já, meus amores, CTE é a abreviação de constante. Pronto. Construa, amo esse verbo, construir. Não é decore, é construa, entenda o passo a passo. Construa a figura, tabela, gráficos e equações desse movimento retilíneo uniforme. Essa questão é linda. E ela é bem básica, ela nos dá os alicerces do movimento retilíneo uniforme, tá bom? Minha preocupação hoje não é fazer uma questão muito complexa, mas te dar a base de entendimento para você compreender bem o nosso querido MRU, tá bom? Vamos fazer a questão. Ó, primeira figura, fácil. Faz assim, ó. Bota uma retinha aqui, tá bom? Uma reta orientada, pode ser para a direita ou para a esquerda. Normalmente na horizontal a gente bota para a direita, mas não é obrigatório não. Mas normalmente eu boto para a direita, né? Seguindo o eixo X lá da matemática, tá bom? E aí você tem um carrinho aqui, vamos supor, que está partindo da posição 2 metros. Então aqui, ó, 2 metros. Essa é a figura. E esse carrinho, ele tem uma velocidade constante, botar uma setinha, ó. Uma velocidade constante que é, ele disse aqui, 3 metros por segundo. Como essa velocidade é constante, quer dizer que a cada segundo, sempre, esse carro está percorrendo uma distância de 3 metros. Esse é o significado do valor da velocidade constante numa trajetória retilínea, entenderam? A cada segundo esse carro percorre 3 metros. Então, no instante inicial, que é no tempo inicial, é o 0 segundo que a gente considera, tá? Como eu falei ainda há pouco. 0 segundo. E em 1 segundo de movimento, no instante 1, esse carro andou 3 metros, concorda? Né? 3 metros por segundo? Então, se ele estava na posição 2 metros, posição inicial, se após o segundo anda 3 metros, ele vai ficar em que posição agora? E isso que tem sua voz, 5 metros. Né? Só fazer 2 mais 3 metros, que a cada segundo ele percorre 3 metros. Está na posição 5 metros. Posição é o local que o móvel está em relação a determinada origem, tá bom? Lembrando que 2 metros não é a minha origem. A origem dos espaços, a origem das posições, a gente considera o ponto aqui, ó, 0 metro. Ele está por aqui, né? Ele está a 2 metros à esquerda da posição 2 metros. Está aqui, ó, a origem. Então, em 1 segundo, esse carrinho se encontra num instante, em 1 segundo, ele está na posição 5 metros, que quer dizer que é um ponto localizado a 5 metros da origem, tá bom? Essas são as interpretações iniciais da cinemática. Eu acho importante a gente saber. Continuando a questão. Ó, se eu colocar aqui 2 segundos, ou seja, mais 1 segundo, o carro percorre mais 3 metros.
não é movimento retilíneo uniforme? Então, 5 metros mais 3 metros, 8 metros. Posição 8 metros. E aí você segue essa lógica. A cada segundo, o móvel vai aumentando, vai se deslocando 3 metros, né? Pode ver, ó. Em tempos iguais, esse móvel está percorrendo sempre a mesma distância, tá vendo? Isso é uma característica de movimento uniforme. Nesse caso aqui, de movimento retilíneo uniforme. Se as distâncias aumentassem a cada segundo, quer dizer que o carro está cada vez mais rápido, seria um movimento acelerado. Se as distâncias diminuíssem a cada segundo, ficassem cada vez menor, significaria um movimento retardado. Mas aqui, a cada segundo, o móvel está percorrendo sempre 3 metros. Isso quer dizer movimento retilíneo uniforme. Entendeu a lógica? É linda a física, né? Pronto. Construímos a nossa figura. Tá feita. Vou botar aqui, ó. Figura. Pronto, é assim que a gente faz. Tá joia, meus amores? Espero que eu esteja sendo claro. Vamos pro próximo. Já achei a figura. Vamos achar a tabela. Eita, Ronaldo, que tabela. Como é muito fácil. Faça assim, ó. Bota aqui tempo. Gosto de fazer assim, tá? Pode ser o que você quiser. Estou falando a minha ordem. Tempo, posição, velocidade, aceleração. Pronto, vou construir uma tabelinha. O tempo, existem infinitos instantes de tempo. Vou botar só até o 2, tá? Ó, 0, 1, 2. Tá bom, e continua. Até 2 tá bom. Então, aqui ó, o tempo está em segundo, bota a unidade que é importante. A posição vou deixar em metro, tá bom? De acordo com a questão. Vamos trabalhar com unidades do sistema internacional. A velocidade vou deixar em metros por segundo, como a questão deu. E a aceleração, de acordo com SI, metro, você lembra? Extensa a voz, metro por segundo ao quadrado. Muito bem. Unidade de aceleração no SI, né? Joia. Então, continuando aqui, olha a figura. A posição 0 segundo corresponde ao instante inicial. No início, a posição é 2 metros. Depois de 1 segundo, ele vai para a posição 5 metros, só você olhar a figura que está aí. No outro segundo, vai andar mais 3 metros, né? 5 mais 3, 8. Posição 8. E aí prossegue, né? Mais 1 segundo, ele andaria mais 3 metros, daria 11, e aí 11 metros, e aí vai. 3 pontinhos. Então, como é fácil fazer a tabela de MRU? Tem mistério, não. E é importante você estar familiarizado com tabela, sabe para quê? Ajuda na construção de gráfico. É bom saber tabela para construir gráfico. Tá bom, pessoal? Continuando. A velocidade é fácil. Como o movimento é retilíneo uniforme, o valor da velocidade é constante. Então, nessa questão, vai ser sempre quanto aqui? Sempre 3 metros por segundo. Então, eu escrevo, ó, sempre, olha como é fácil. Sempre 3 metros por segundo. Sem problema, muito fácil. E a aceleração, bem, vamos usar nossa intuição científica, se assim eu posso falar, intuição científica, olha que viagem, mas vamos pensar. A aceleração diz se o corpo está mais rápido, né? Ou se está mais lento, ou mesmo, no caso da aceleração centrípeta, se o corpo está fazendo uma curva, né? Se está fazendo volta, se ele está mudando de direção. Então, a aceleração tem a ver com mudança de rapidez. Tudo bem? No movimento retilíneo uniforme, o corpo nem fica mais rápido, nem fica mais lento, ele mantém a velocidade constante, nem faz volta. Então, eu posso dizer seguramente que no movimento retilíneo uniforme, a aceleração é 0. Não tem. Então, sempre, no caso do MRU, movimento retilíneo uniforme, a aceleração é sempre 0. Não tem. O corpo nem fica mais rápido, nem fica mais lento, desculpa, nem faz curva, nem muda de direção. Então, com certeza, a aceleração do MRU é 0. Não esqueça disso. O corpo no movimento retilíneo uniforme, ele mantém o mesmo ritmo. A velocidade da luz, por exemplo, tá? A velocidade da luz no vácuo, para qualquer referencial inercial, ela é sempre a mesma. Aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Isso é um típico exemplo da luz se propagando no vácuo, tá? De acordo com a visão, com a nossa visão da física, o movimento retilíneo uniforme. Ronaldo, mas a luz não é a maior velocidade que existe? Eu sei que é. Mas eu não posso dizer que ela está acelerando, entenderam? Não posso dizer. Ela mantém o mesmo valor de velocidade para referenciais inerciais, né? No vácuo, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Isso é um exemplo de movimento retilíneo uniforme, entendeu? A luz tem uma velocidade muito grande, mas sua aceleração é 0. Cuidado com isso. Você está dentro de um avião, 900 km por hora aproximadamente de velocidade. A gente está ali dentro, a gente praticamente nem sente, né? Sente nada. Típico exemplo de movimento retilíneo uniforme. Agora, olha que viagem. Se eu fechasse as janelas do avião, se eu botasse uma tinta, um papel, sei lá, e ele mantendo a velocidade constante, eu não ia saber se o avião estava parado ou se movimentando com velocidade constante. Isso é uma das coisas lindas, né? Que é da sensação que a velocidade constante provoca na gente. A gente não sabe se o corpo está parado ou se movimentando com velocidade constante. Teria que ver do lado de fora
para ver as nuvens passando, para ver as coisas passando, para garantir que eu estou em movimento no avião. Isso é muito bonito. Mas entenderam? Movimento retilíneo uniforme. Resumindo, aceleração zero. Não tem. Tá bom? Espero que eu tenha sido claro. Pronto, minha tabela está feita. Aí eu venho e faço isso aqui, ó. Tabela de MRU. Tá vendo? Fizemos a figura, fizemos a tabela. Agora vamos fazer agora os gráficos. Pronto, o gráfico é lindo. Espero que vocês entendam. Fazer aqui, ó. Fazer 3 gráficos, tá bom? Ó, 3 gráficos. Professor Ronaldo, por que 3 gráficos? É fácil. São 3 gráficos, meus amores, porque basicamente nós temos 3 grandezas dependendo do tempo. Essa é a análise da cinemática, a descrição dos movimentos. Eu tenho a posição dependendo do tempo. Ó, veja o que eu faço. Tenho a velocidade dependendo do tempo. O tempo é nossa variável independente. O tempo está passando aí, né? Independente de qualquer coisa. Nossa variável independente. Normalmente, as variáveis independentes a gente bota no eixo das abscissas, que é esse eixo horizontal aqui de baixo, ó. A gente bota a variável independente aí. Por isso que, normalmente, no eixo das abscissas, na horizontal, eu chamo tudo de variável tempo. É o eixo dos tempos. Então, tá aqui, ó. Tempo. E, por último, ó, posição, velocidade e aceleração. Pronto. Esses são os gráficos que eu gosto de estudar no movimento retilíneo uniforme. Beleza, pessoal? Continuando. Posição. Observe a posição. Olha a tabela como é importante. No instante 0, posição 2. No instante 1, posição 5. No instante 2, posição 8. O que é que você percebe? Está percebendo que a pulsão está aumentando? Claro, o corpo está em movimento. A pulsão pode aumentar ou diminuir. Vai aumentar se for a favor da reta. Aqui, ó. Está a favor da reta. E vai diminuir se a pulsão fosse contra a reta. Mas nesse caso, o carro está se movendo a favor da reta. Então, suas posições vão aumentar. Mas percebam que ela está aumentando do mesmo jeito. A cada segundo está aumentando de 3 metros. Toda vez que uma grandeza aumenta do mesmo jeito, por exemplo, de 2 para 5 aumentou 3, de 5 para 8 aumentou 3, de 8 para 11 aumentou 3, entendeu? De 11 para 15, não, de 11 para 14, perdão, vai aumentar mais 3. Está aumentando sempre do mesmo jeito. Quando aumenta sempre do mesmo jeito, a cada segundo, sabe quem é o gráfico? A matemática pode provar que é uma reta, mas não uma reta qualquer, é uma reta inclinada. Como as posições estão aumentando, vou fazer aqui uma reta crescente. Ó. Onde a posição inicial aqui, ó, onde o corpo começa, a posição está aqui em cima, 2 metros. Eu boto 2 metros. Pronto. E a reta inclinada para cima, dizendo que a função está crescente, as pulsões estão aumentando, mas estão aumentando do mesmo jeito. Cuidado, Ronaldo, porque não é uma parábola, não. É uma reta, porque toda vez que a grandeza aqui, ó, aumentar do mesmo jeito a cada segundo, a matemática prova que é uma reta inclinada. Não é lindo isso? Está aumentando de 3 em 3. Então, a reta inclinada, né, crescente, porque as posições estão aumentando. Isso é que a gente chama de movimento progressivo. Vou botar aqui, ó. Movimento progressivo. Ronaldo, o que é um movimento progressivo? É um movimento em que o carrinho está se deslocando a favor da reta que você colocou, da reta orientada. Isso quer dizer que as posições aumentam com o passar do tempo. Claro, se eu vou a favor da reta, eu estou indo para pontos de posição cada vez maior. Isso é movimento progressivo. Joia? Pronto. Vamos para o próximo gráfico. Velocidade em função do tempo. A velocidade no MRU, ela varia ou é constante? Escutei sua voz. Ela é constante, ela não muda. Vai ser sempre quanto nesse caso? Ele botou aqui, ó. 3 metros por segundo. A cada segundo está sempre percorrendo 3 metros. Então, a velocidade desse MRU, 3 metros por segundo. Sempre constante. Constante é assim, né? É uma reta paralela ao eixo dos tempos, né? Um segmento de reta, uma semi-reta, perdão, porque ela começa aqui, ela tem início, que no caso é 3 metros por segundo, mas ela não tem fim. Ela prossegue para todo infinito, né? Enquanto perdurar o movimento retilíneo uniforme. Isso é uma semi-reta. Tá bom? Está simbolizando que a velocidade é constante, ela é sempre aqui, 3 metros por segundo. Isso é um movimento retilíneo uniforme. Não é legal? É assim que a gente faz a análise dos gráficos. Vamos para a aceleração? No movimento retilíneo uniforme, que nem fica mais rápido, nem fica mais lento, nem faz curva, tem aceleração? Não. A aceleração é zero. Muito bem, pessoal. Se é zero, lembrando que aqui onde fica o zero, nos gráficos, é o encontro dos eixos, o zero, a aceleração é sempre zero. Eu vou trocar a cor aqui para você entender. Ó, vai ser aqui, ó, o gráfico, tá vendo? Sempre zero. Você risca o eixo do tempo. Está dizendo que a aceleração é sempre zero. Aqui está dizendo que a velocidade, ó, ela é sempre 3. E aqui está dizendo que a posição começa em 2 metros, que é a posição inicial, e ela vai crescendo. Entendeu, pessoal? De acordo com as informações da questão. Massa? Isso é gráfico, não tem mistério. Entenda isso.
Aí agora vamos para a última parte, que são as equações desse MRU. Aí eu lembro, muito fácil. Bora para aquele princípio que a gente viu, né, ainda há pouco no começo da aula. Pelo princípio, deduzimos que... Deixa eu mudar aqui a página. Deduzimos que a equação da posição do movimento retilíneo uniforme é a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade constante vezes o tempo. Pronto. Essa vai ser a equação da posição. Como isso daqui é uma função, eu disse equação, porque a maioria dos livros eles botam a equação, mas, ao meu ver, o correto é dizer função. Por que função? Porque você tem aí variáveis. Equação é quando você quer encontrar o valor de alguma coisa, um valor de outra coisa, um valor de duas coisas, não sei. Mas aqui eu não quero encontrar valores. Eu quero escrever uma coisa em função da outra. Não sei se está claro o que eu estou falando, mas veja o que eu estou falando para ficar bem claro. Isso é chamado de função porque eu tenho vários valores para o instante de tempo. Tá vendo? Vários. Observe aí o que eu fiz. Eu tenho vários valores de tempo, então eu tenho variáveis. O tempo está variando. E a posição também, ó, tem infinitos valores, a posição está variando. Eu vou escrever a posição em função do tempo, então isso é uma função, não é equação. Mas por visto de linguagem, eu vou falar equação, tá? Para seguir a linguagem dos livros. Embora o correto, como estou te explicando, é função. Vou escrever uma coisa em função da outra, tá bom? Então vamos retomar aqui, voltando para cá. Então a posição final, ela é a posição inicial desse MRU, que é 2 metros, como estava na questão, eu boto só 2, mais a velocidade constante, que é 3, vezes o tempo. Pronto. Escrevi a equação horária, a função horária da posição em função do tempo. Tá vendo? É assim que faz, não tem mistério não. Você coloca os parâmetros constantes, que é a posição inicial e a velocidade constante, e você tem a equação horária, a função horária da posição em função do tempo. Isso. Já a função da velocidade, né? Cada gráfico vai ter a sua equação, vai ser uma função constante, ó. A velocidade vai ser constante, 3 metros por segundo. Tá vendo, amores? E ela é constante, sem mistério. Essa é a nossa função constante da velocidade, ou equação constante, você pode falar das duas coisas, né? A gente pode falar assim. E a aceleração, a equação da a aceleração é sempre zero, né? Então, bota aceleração sempre zero e constante. Pronto. Aqui é constante, tá bom, amores? Construímos as 3 equações. A da posição, que é uma função horária, olha, vai virar a página, que é uma função horária do primeiro grau, né? O expoente do T é 1, da posição em função do tempo, tá bom? Se é MRU, temos a equação da velocidade, que é V igual a 3, o que fácil. É uma constante, a aceleração é zero, não existe aceleração igual a zero, também constante. Pronto, pessoal. Essas são as bases do movimento retilíneo uniforme, tá bom? Eu espero ter sido claro. Desculpe se a gente alongou um pouquinho esse vídeo, mas eu acho que ele foi importante para você entender as bases do movimento retilíneo uniforme. Eu espero ter te ajudado. Valeu, estuda. Sempre vale a pena estudar, sempre vale a pena entender, compreender, para a gente ter pensamento crítico. Vale a pena ser assim, tá bom? Valeu, abração para vocês, beijão. Obrigado pela presença. Tchau.